no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre febre, porque a nossa ouvinte Odete Magalhães, moradora da Pavuna, disse que tem muitas dúvidas em relação à febre e gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Saudações não só a nós, felizes tricolores, mas a todos os pais. É verdade. Você, obrigado. Eu. Parabéns. Feliz Dia dos Pais para todos nós, os pais da família Tupi que estão nos ouvindo agora. Um domingo abençoado. Para todos nós. Então, para começar, doutor Silvio, o que é a febre e como medir essa temperatura corretamente? A febre é um aumento da temperatura corpórea, geralmente acima de 37,8. E uma coisa muito boa, Heleno, que você está me permitindo falar, como verificar a temperatura, porque acredite, tem pessoas que desconhecem o que é um termômetro. Então hoje a gente tem até termômetro digital, Heleno, que facilita a vida das pessoas, mas o antigo termômetro de mercúrio, que tem aquela parte metálica, como fazer? Eu posso verificar a temperatura na região da axila, que é onde habitualmente a gente coloca a parte metálica do termômetro, não sem antes enxugar a parte da axila, porque se estiver úmido ali embaixo do oco do braço, vai alterar a temperatura. Então você seca, viu, mãe? Com uma toalhinha, o braço do seu filho, a axila do seu filho, da sua filha, e coloca a parte metálica, que deveria ficar entre 3 e 5 minutos. E depois disso você faz a leitura, que é aquela coluna do mercúrio. E aí você vê até onde vai aquele fiozinho preto no termômetro. A temperatura normal, ela varia entre 36 até 37 graus. É uma variação de 1 grau normal. Você sabia, Heleno, que quando a gente acorda pela manhã, normalmente a temperatura corpórea é um pouco mais baixa. E à medida que o dia vai passando, a temperatura corpórea tem uma tendência a ir se elevando. E pode haver uma variação de até 0,8, 1 graus Celsius durante o dia, dentro de um sentido de normalidade. Sabe outra curiosidade também, Heleno? A mulher, ela tem um período do ciclo que ela ovula, né? Geralmente, na véspera do dia que ela está ovulando, a temperatura corpórea dela pode subir até 1 grau, pelo pico do chamado LH, que aumenta os processos metabólicos. E todo processo metabólico, já disse muitas vezes aqui, mas não custa repetir, tem por finalidade produzir energia. O que é energia se não calor? Então, nesse caso, aumentando a produção de calor, há consequentemente um aumento da temperatura corpórea. Doutor Silvio, deixa eu só te interromper que eu tenho uma dúvida aqui antes que eu me esqueça. Esses termômetros digitais são confiáveis? São. Eles são confiáveis, sim. Eventualmente, até nas próprias instituições hospitalares, eles vêm sendo usados. Eu ainda sou meio antigo, né, Helena? Eu gosto muito daquele de termômetro com a parte metálica. Certo. Me acostumei a verificar a temperatura assim. E a gente deve verificar a temperatura e muitas vezes nos hospitais, principalmente no serviço público, a gente às vezes tem dificuldade até de ter termômetro na sala de emergência. A gente aprende a verificar a temperatura com o dorso da mão. Parte externa da mão, não é com a região palmar, não. É com o dorso da mão, que é onde a gente tem os nossos receptores térmicos. E aí a gente consegue perceber nitidamente se a pele da outra pessoa está mais quente que a nossa ou não. Acima de 37,5 a gente considera febre. Sendo febre relevante acima de 37,8. Entre 37 e 37,4 a gente considera que é um estado subfebril, viu, Helena? Com relação às causas da febre, a febre em si não é doença, não. Foi a Márcia que nos fez essa pergunta, um beijo para ela. A gente não deve dar antibiótico para febre. Eu tenho numa aula que eu dou na faculdade que o melhor tratamento para febre é feito com antitérmico e não com antibióticos. O brasileiro tem a mania de que fulaninho está com febre, qual é o antibiótico que vai comprar? Felizmente agora a legislação mudou já de um tempo para cá e você não tem mais aquilo que havia no passado, que é a facilidade de ir na farmácia e você comprar o antibiótico que você acha que está indicado. E na maioria das vezes a febre ela pode ser uma coisa passageira, transitória, em resposta a uma infecção até de natureza viral, onde o uso do antibiótico estaria até contraindicado. Eu posso ter febre que não é de causa infecciosa, Helena. Existe um distúrbio da minha especialidade, a endocrinologia, que é o hipertiroidismo, onde há uma alteração que leva a um aumento na produção de energia. Isso pode provocar elevação da temperatura corpórea, normalmente acompanhado de sudorese, que é uma forma que o organismo tem de eliminar calor. Quando a pessoa está com febre, uma série de sintomas podem aparecer acompanhando esse quadro febril. Prostração,
desânimo, dor de cabeça, dor no músculo, eventualmente dores nas juntas, perda do apetite, mal-estar, e isso pode vir acompanhado de uma sensação de calafrios, que é aquele arrepio de frio, que muita gente confunde com febre interna, que na realidade é uma situação que na medicina a gente não reconhece. Febre tem sempre o aumento da temperatura, o que pode ser medido e deve ser medido sempre com auxílio de um termômetro. Doutor Silvio, uma febre muito alta pode causar até uma convulsão? Heleno, a febre muito alta, ela pode causar convulsões em crianças de até 5 anos de idade. Quer dizer, a partir dos 3 meses de idade até os 5 anos de idade, principalmente aquela temperatura que sobe rapidamente. Não é toda criança que apresentando uma febre alta vai ter convulsão. Parece que existe também uma predisposição genética nesses casos, e filhos de pessoas que tiveram convulsões febris na sua infância têm evidentemente um risco maior de vir a apresentar. O fator determinante é a rapidez com que a temperatura sobe. E como é que é isso? É uma situação para os pais apavorante, viu, Helena? Porque o filho fica desacordado, com abalos musculares nos braços e nas pernas, os olhos ficam virados para cima, às vezes até os lábios ficam meio arroxeados e, evidentemente, com uma febre muito alta, beirando muitas vezes os 40 graus Celsius. Primeira coisa, mamãe, mantenha a calma. Por mais dramática que a situação possa parecer, e geralmente parece. Segundo, não dê nesse momento que a criança estiver sofrendo a crise convulsiva, que pode durar de uns poucos minutos até no máximo 10, 15, qualquer tipo de medicamento para baixar a temperatura. Pode envolver a testa do seu filhinho, a região da axila com um lenço com água gelada, para ir baixando a temperatura com a aplicação disso, mas não dê remédios, porque nesse estado a criança não vai ter condições de fazer a deglutição corretamente. Sim. E pode se asfixiar com o medicamento que você apavoradamente está querendo dar naquele momento. É o primeiro episódio febril da criança nessa situação. Esse tipo de situação não costuma provocar nenhum tipo de lesão cerebral. É totalmente desnecessário. Muitos pais chegam na emergência, não, meu filho tem que fazer uma tomografia, tem que fazer uma ressonância. Esse tipo de exame, Heleno, não ajuda rigorosamente nada numa situação onde a convulsão foi causada por um episódio febril. Então o importante é identificar o que causou aquela febre. Uma infecção de garganta, uma infecção de pele, uma infecção do aparelho urinário, uma pneumonia, um quadro de meningite, e até é bom falar, porque andaram aparecendo alguns casos em outro estado, no interior do estado aqui do Rio de Janeiro. Você vai suspeitar de meningite quando, além da febre alta, a pessoa referir uma dor na região da nuca, enrijecimento da nuca, dificuldade de colocar inclusive o queixo no peito, abaixar a cabeça. Não consegue fazer isso, está com muita dor de cabeça, está com fotofobia, que é aquela dor quando olha para a luz, vomitando, procure uma emergência, para que seja afastada a possibilidade de diagnóstico de um processo de meningite. Na criança, além da dor de cabeça, ela perde o apetite, ela começa a vomitar. Isso deve chamar a atenção dos pais, que nesse caso, evidentemente, deve procurar levar a criança até a UPA mais próxima, para que o pediatra presente de plantão lá possa proceder a um exame. Dr. Silvio Provenzano, e para encerrar, e a febre reumática? Como ela acontece? A febre reumática é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Streptococcus, beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Ela tem nome, sobrenome e apelido. Olha. É importante porque é uma bactéria que é sensível às penicilinas. É o tipo da infecção que você não precisa fazer teste de cultura. E como é que você vai identificar? Geralmente começa com uma dor de garganta e a presença de pus na garganta, além de caroços no pescoço, aqueles carocinhos que são as ínguas cervicais. Nessa situação, você tem uma faringoamigdalite, a famosa angina de Devansan, e você tem que entrar com antibióticos. Se isso não acontecer, e geralmente por um mecanismo de imunossensibilidade, formação de anticorpos e de toxinas, cerca de 15 dias após a infecção da garganta, eu começo a ter um acometimento sistêmico devido a toxinas liberadas por essa bactéria. Essas manifestações sistêmicas, elas ocorrem nas articulações, provocando um quadro de artrite, mas pode também provocar manifestações no coração, a cardite reumática, que é o que nos preocupa mais, e manifestações no sistema nervoso central, que provoca a chamada coreia de Sydenham, que é o aparecimento de manifestações involuntárias dos braços e das pernas, e uma
forma de incoordenação motor e de perda do equilíbrio que essa criança, geralmente são crianças que têm isso na faixa etária que vai dos 5 aos 15 anos. A infecção pela Streptococcus na garganta é uma coisa muito comum, porém apenas 3% das crianças e adolescentes que apresentam esse tipo de infecção de garganta é que poderão vir a desenvolver a febre reumática, mostrando que tem que existir, nesse caso, uma susceptibilidade genética para o desenvolvimento da febre reumática. A principal complicação é a cardite reumática devido ao acometimento de válvulas do coração, em particular a válvula mitral e a aórtica. Nesses casos, Eliano, está recomendada a profilaxia com o uso da penicilina benzatina. Deve tomar uma ampola todo mês até completar 18 ou 25 anos de idade, dependendo da idade. Se houver lesão reumática mesmo, essa profilaxia com a penicilina benzatina, ela tem que ser mantida pelo resto da vida. Não é demais lembrar à família Tupi que a principal causa de cirurgia cardíaca aqui no nosso país é doença das válvulas causadas por uma doença infecciosa, que eu repito, é de fácil reconhecimento e fácil tratamento, mas que ainda provoca muita morbidade aqui no nosso meio. Perfeito. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, parabéns, feliz Dia dos Pais e até domingo que vem, se Deus quiser, amigão. Mais uma vez, parabéns para você também, Eliano, a todos os pais da família Tupi, um ótimo domingo, fiquem na paz, uma boa semana. Abraço, querido. Show do Heleno Rotai.